E aqui estamos nós, mais uma vez, para reclamarmos de agenda política sendo colocada nos personagens que a gente tanto ama, essa desconstrução que tem existido filme por filme, né? Principalmente nos personagens antigos, que é para poder pegar a nossa geração e as gerações que vêm depois. Só avisando que esse vídeo tem spoiler. Mas esse filme da Tartarugas Ninja tem o que eu coloquei aqui na capa, né? Eu vou falar do Mestre Splinter, calma que eu vou chegar no Mestre Splinter, tem ainda a desconstrução das tartarugas, mas tem outros dois acertos que para mim o filme acerta demais e que são o diferencial dessa nova animação, né, desse novo filme, vamos falar assim, é um filme, mas é porque eu estou contando aqui animações e estou contando filmes em live action, e esse aqui acerta demais em coisas que os outros não acertaram anteriormente, mas também erra em coisas que já errou anteriormente. Esse aqui, gente, se você está esperando ver aquelas tartarugas que você conhece, pode tirar o cavalinho da chuva. A maioria do que você conhece sobre Tartarugas Ninja não é retratada nesse filme aqui. Inscreve aqui no canal se você gosta desse comentário, né? E fala aqui se você quer ver a Tartarugas Ninjas e você concorda com essa desconstrução que aconteceu nesse filme, que eu vou começar a falar neste momento. A questão é que o filme mesmo, como história de filme, ele tem uma história boa, é um tipo de história típica de Tartarugas Ninjas, acertaram na história do filme, embora alguns aspectos da história sejam mais ou menos mais do mesmo, é o mesmo drama ali deles, de querer ir para a superfície, isso eu achei repetitivo. Uma coisa que não tem no filme que eu gostei é que dessa vez o vilão não é o Destruidor, eu acho que toda vez vão bater no Destruidor ali, e aí fica repetitivo. Dessa vez tem um vilão que eu achei muito bom, por sinal, representado pelo Ice Cube, que eu achei que ficou muito bom, e a história do filme, os dramas deles como adolescentes, né, que eles são, e ainda a querer ir para a superfície, querer se relacionar com as pessoas, isso acaba que é muito Tartarugas Ninja, e com várias, claro, referências a filmes, a ideias, né, e cultura pop em geral, não só de coisas mais antigas, mas de coisas recentes como TikTok, por exemplo. Isso é mencionado no filme, ou seja, o filme acerta muito nessa questão de público-alvo. Ele consegue pegar um público mais velho, que é o que eu me enquadro, e ainda tem tudo a ver com o público mais novo. Outro grande acerto do filme que tem que ser mencionado é a qualidade da animação. Eu não gostei do traço dos tartarugas, pelo amor de Deus, eu achei muito ruim. O Michelangelo, então, tem uma cara achatada que diz todo o resto. A tartaruga mais normalzinha, vamos falar assim, é o Leonardo, que é o mais com traços mais certeiros, na minha opinião. O resto tem alguns exageros em cada um dos outros três, que o traço mesmo não gostei. Mas a animação do filme, que espetáculo, que show! Se você puder ver no cinema, vá ver, seria uma experiência boa, principalmente porque o filme ele é todo à noite, ele é todo no escuro, o que faz as tartarugas brilharem, as cores das máscaras dele, os efeitos, tem alguns efeitos tipo em neon no filme que são muito bons, efeitos de fumaça, efeitos de movimento, então, que esse filme nitidamente bebeu demais do Spider-Verse, né? Aquela primeira animação do Homem-Aranha, como que aquela animação que ganhou o Oscar influenciou nessa animação, principalmente na taxa de quadros, os movimentos assim das tartarugas e dos personagens são muito bons. A animação acertou demais. Como eu falei, o traço eu não gostei das tartarugas não, mas a animação foi show. Mas para mim o super mega acerto do filme é colocarem eles de fato como adolescentes, com voz de adolescentes por atores adolescentes. Isso eu achei excelente, porque nas outras animações e outros filmes que a gente teve das tartarugas, geralmente são adultos fazendo voz de adolescentes, ou no máximo adolescentes no fim da adolescência. E nesse caso aqui acertaram no início da adolescência. Dá a entender que eles têm ali entre 12 e 14 anos, principalmente o Donatello. Para mim ele tem a voz mais infantil, que aliás é o nome do meu filho, é Donatello, né? Meu filho lindo, e eu tenho Funko Pop aqui do Donatello, eu gosto desse personagem, né? Não era o meu favorito era o Michelangelo, que nesse filme aqui eu nem achei que eles têm algum destaque assim demais, com as suas diferenças. E aqui começa um grande erro desse filme, embora eles sejam adolescentes, melhor representados como adolescentes, como nenhum outro filme das tartarugas ou animação das tartarugas que eu já vi. Embora tenha essa grande vantagem, eles têm uma grande desvantagem que, para mim, nesse filme, as tartarugas, infelizmente, elas são todas iguais. Eu não vi tanta diferença entre uma e outra. Tem diálogos que na hora que eu imaginando, uma tartaruga falava assim, você tem que fazer isso aqui, falava um texto. Eu imaginava aquela cena com outra tartaruga e eu falava, a outra tartaruga poderia muito bem falar esse texto. Ou seja, não é aquela coisa que tem um texto que, vamos supor, que o Rafael fala, aí você fala,
ah não, essa frase aqui típica do Rafael, só o Rafael poderia fazer esse diálogo. Não é assim no filme, pelo menos não foi a forma que eu enxerguei. Eu achei tudo muito igual, não tem diferença entre eles. Eu notei um pouco de diferença, sim, mais do Leonardo para os outros três, mas no geral, até o Leonardo, que seria o líder, né? Quando tem que fazer piada, todo mundo faz piada. Quando tem que ficar sério, as poucas vezes fica sério também. Quando tem que ficar com vergonha, os três ficam. Quando tem que lutar, os quatro, né, na verdade, lutam. Ou seja, não vi diferença. Isso para mim é um pecado mortal das tartarugas, porque o mais legal é você explorar as diferenças entre eles. Quer seja as diferenças de luta, né, de utilidade, do que cada um faz como ninja, que aliás, ninja é uma coisa que eles nem mal são nesses filmes, e também as diferenças de personalidade, de que você fala assim, não, tem coisa que tem que ser o Michelangelo para fazer, tem coisa que tem que ser o Donatello. Isso é mencionado no fim do filme, mas não é explorado. De falar assim, não, agora na hora do improviso tem que ser você, Michelangelo, tá? Portanto, embora mencionado no filme lá no finalzinho, não é explorado. E isso aí para mim é um pecado mortal das tartarugas. É igual o Cavaleiro do Zodíaco. Você tem diferenças de poderes e diferenças de personalidades bastante gritantes entre um e outro, e isso é o que cativa o público. Você entender aquele grupo faz você ser parte dele. E para mim, nesse filme ficou praticamente todo mundo igual. E outra coisa que diferencia eles é a luta deles, né? Cada um tem uma arma, mas luta é uma coisa que não tem nessa série. Tipo assim, eles são ninjas, mas ó, coisa de ninja é uma cena e olhe lá. Porque essa cena que tem deles sendo ninjas mesmo, na verdade tem duas. A primeira, eles não são ninjas, eles são totalmente desastrados. Isso é muito ruim porque diminui para mim os personagens. Você fala assim, não, eles são tartarugas, eles são mutantes, mas eles são ninjas, né? Antes de tudo, eles são ninjas. E aí você fala assim, não, eles podem ter palhaçada, eles podem ser tímidos e tal, mas na hora de ser ninjas, eles vão lá e resolvem, você dá moral para aquele ali. E você fala assim, não, com o bastão, você sabe que o Donatello, na hora que ele usa o bastão, ele é o foda do bastão. E o Rafael é o foda da adaga, né, da sai que ele usa lá. Então você tem essa característica forte deles ali. E não acontece isso no filme. Além de não ter luta, a primeira luta que tem é a luta deles desastrada, parece que eles nunca foram ninjas, não sabem. Na hora que eles partem para a luta mesmo, existem 4 cenas que acontecem simultaneamente. Na verdade, na história elas aconteceram sequencialmente, mas na hora de ser representadas. A montagem é muito bem feita, mas só que o movimento que um faz é o mesmo que o outro faz. Isso é claro na cena, que aparece o Leonardo como se fosse na cena da vez dele atacar. O Leonardo vai e ataca, mas aí troca para o Rafael, que troca para o Donatello, troca para o Michelangelo, e eles estão assim, e a mesma cena mostrando que eles todos 4 fizeram as mesmas coisas, e na hora de entrar nos locais, né, cada hora aparece um como líder ali, ou seja, diminuiu a figura do líder, do Leonardo ali, para poder igualar todo mundo. Isso para mim é um erro crasso em Tartarugas Ninja. E falando de líder diminuído, ainda tem o Splinter. Só uma observação aqui que, embora eu tenha destruído os Tartarugas nesse aspecto que eu falei aqui, a April O'Neil não é destruída, a April é April mesmo. Trocaram a etnia dela, isso para mim não faz diferença nenhuma no filme, principalmente porque no original a April O'Neil não era ruiva como era na animação, então não faz diferença. Uma coisa é trocar a etnia, outra coisa é fazer uma personagem mal caracterizada e nojenta ainda. Se você ter uma ideia, ela vomita 2 vezes na tela e vomita muito, e a primeira cena de vômito dela é grande, ela vomita, a tela vomita bastante, vomita, continua vomitando, e quando aparece de novo ela vomita mais uma vez, uma piada repetida, diminuindo bastante a personagem, já que ela seria a que os tartarugas gostam de ficar perto dela, né? Ela seria uma referência não só de beleza, mas de figura feminina ali, para eles poderem ficarem próximos dela, e isso diminui ela nesse aspecto. Mas agora vamos tirar o elefante branco da sala de falar de Mestre Splinter, dublado muito bem por Jack Chan. O Jack Chan, que é aquele super líder, super mestre ali, né? Como ele foi no Karate Kid, mas nesse aqui colocaram de fato ele como mestre líder, mas o tempo inteiro sendo ridicularizado numa proposta clara de desmerecer o líder, de diminuir o líder, já que o Splinter ele é a referência das 4 tartarugas. As 4 tartarugas fazem toda a gracinha do mundo, luta, mas na hora de ter a resposta certa para as coisas, quem fala, quem é esse pilar aí de moral até, é o Splinter. E moral é uma coisa que o Splinter tem menos nesse filme, ou não tem, porque ele odeia os seres humanos para fazer aquela militância ali de somos diferentes, somos odiados e tal. Só que aí nessa você tem uma postura do Splinter que o Splinter originalmente nunca teve. O Splinter sempre respeitou os humanos, tanto que ele sempre fala assim, ó, tartarugas vão devagar, ele dosa até onde as tartarugas podem ir, mas não, desde o início do filme as tartarugas têm ele como o paizão chato, o tiozão chato, o adulto sem graça, o adulto ridicularizado, o adulto que não os entende de forma nenhuma, e é o filme inteiro assim até o final.
Sendo que o Splinter ele é o bonzão, ele é o fodástico. Só que nesse filme ele nem é tão fodástico que os tartarugas aprendem o ninjitsu, né, serem ninjas, a partir de cenas da televisão. Não é o Splinter que ensina pra eles, não. Muito embora tenha uma cena mais ao fim do filme que o Splinter, ele tem uma luta interessante dele, e ele usa a espada, usa todas as armas, né, das tartarugas, usa a espada, depois usa o bastão e usa a saia e usa o chaco, mostrando que ele domina todas as 4 técnicas das tartarugas, mas é só isso mesmo que temos de Splinter no sentido de Splinter clássico, porque no geral ele não é aquele pilar ali de moral e de um código de conduta aí das tartarugas. E no final de tudo, assim, pra coroar tudo que fizeram aí com o Splinter, ainda colocam ele num relacionamento com outro personagem que é o Scumbag, um personagem altamente nojento, quer dizer, colocaram ele num personagem gay e ainda para relacionar com um personagem super nojento que você não se conecta, um personagem que apareceu lá no final que você nem sabe quem era, tem tanto mutante, tanto bicho estranho no filme, e aí um desses bichão estranho parece uma mosca, um troço, uma mariposa feia lá, numa cena ele aparece de longe, na outra cena os dois dão um beijão lá, que nojento também, e na terceira ele já declara o amor mesmo pro Scumbag, né? Já fala assim, esse é o amor da minha vida, gostei de encontrar o amor da minha vida, uma coisa assim super forçada. E eu, na hora que estava vendo o filme, eu escutei, mas acho que só eu que escutei isso, ele se referir ao Scumbag como ela, já que esse personagem não fala, ele só tem sons grunhidos, né? Assim, bicho nojento mesmo. Só que embora eu tenha escutado ela, e só eu que devo ter escutado isso, como eu falei aqui, na cena, nos quadros de divulgação do filme, mostra lá Scumbag as himself. As himself tá no masculino, ou seja, como ele mesmo. Se o personagem fosse feminino, ele estaria lá as herself. Mas a questão, gente, se eu fosse gay, eu ia falar assim, nossa, mas é esse personagem que colocaram pra me representar aqui, esse bicho nojento, e tipo assim, primeiro que é um personagem, como eu falei, que é um personagem que não agrega nada pra trama e que é super tosco. Ah, não, sinceramente, gente, fica difícil de engolir. Esse tipo de coisa me tira completamente do filme, como eu falei, da grande vantagem que o filme é de ter as tartarugas sendo de fato adolescentes, com dramas adolescentes, e aí coloca essa militância aí que, ó, isso me desconecta na hora que eu vejo aquela animação muito bem feita, como eu mencionei aqui, aí começa isso daí, assim, fizesse um personagem no filme, né, um personagem LGBT, não tem problema, mas aí pega o Splinter, justo o Splinter que não tem nada a ver com isso, pega o Splinter e faz essa lambança que fizeram assim, não, sinceramente isso aí fica desanimador. E na história mesmo, na trama, uma coisa que meio que desconstrói as tartarugas também é que, ao final, elas acabam virando tartarugas normais, tartarugas como gente normais, já que os humanos aceitam elas e elas aceitam os humanos. E aí, no fim, mostra até a máscara deles caindo, ou seja, as tartarugas que sempre ficaram mascaradas agora por uma continuação que pelo jeito foi confirmada, nem a máscara eles vão ter, porque eles vão ficar no colégio mesmo como qualquer adolescente normal, o que humaniza demais as tartarugas, porque, presta atenção, elas são mutantes, coisa muito bem representada no filme, são tartarugas, e aí destartaruguizaram elas nesse filme, nesse finalzinho, e ainda a parte de ninjas mesmo, como eu falei aqui, é muito fraca, muito pouco no filme. Ou seja, se já tiraram a parte ninja, que é intrínseca das tartarugas, tiraram a parte das tartarugas, colocando elas bem mais humanizadas no final, já indo para o colégio. Isso aí também, para mim, não caiu bem, mas eu tenho certeza que vai atingir um público bom e eu acho que deve ter uma boa bilheteria. A animação é muito boa, muito bem feita, vai acertar demais no público adolescente. É muita coisa, comenta aqui o que você achou, um grande abraço e até mais.